Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na sua vida, na sua casa, na sua família. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você lições preciosas da Palavra de Deus, extraídas aqui da nossa revista da CPAD. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6. Vamos falar sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Como foi essa transição? Como foi a passagem dessa missão tão especial de Elias para o seu sucessor Eliseu? Eu convido você a permanecer conosco no programa Escola Bíblica, contando aqui com os comentários especiais do nosso querido pastor Elias Gomes e também do evangelista Wallace França. Você hoje vai ser muito abençoado por Deus nesse final de semana que se comemora o Dia dos Pais, e eu quero que esse programa seja muito abençoador da sua vida, amém? E convido você nesse momento a fazer uma oração conosco, aonde você estiver, que você possa nesse momento se ligar com Deus, fazendo oração conosco, em nome de Jesus. Pai, aqui estamos diante de Ti, agradecidos por esse momento todo especial do programa Escola Bíblica, nesse final de semana que se comemora o Dia dos Pais. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Nós podemos orar e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, nós queremos nesse momento Te pedir a Tua graça, a Tua unção, a Tua sabedoria. Usa os Teus filhos que aqui estão, abençoa os que estão nos assistindo, nos edifica em tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, a lição de número 6 vai falar sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Tá bom? O texto áureo da nossa lição de hoje fala sobre... Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 2, no versículo 9, que nos diz: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A verdade prática nos ensina. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Você acredita que hoje ainda nós podemos ter pessoas como referência, como referenciais? Você acredita que nós podemos imitar pessoas hoje no melhor sentido que essa palavra possa soar para nós? Pois bem, a lição de hoje vai falar sobre isso. E a leitura bíblica em classe, ela está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 15. Você pode abrir a sua Bíblia em casa, pode ir no seu celular, como você achar melhor, tá bom? De repente você está aí numa TV que tem essa conexão com a internet e pode também acompanhar na sua tela o texto sagrado. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 15. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse:
fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedir-te. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está, ó, o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Amém? Até aqui temos lido a palavra de Deus, 15 versículos, mais 15 versículos preciosos. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre esse momento tão especial na vida, sobretudo na vida de Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Hoje vamos falar um pouco sobre o final do ministério de Elias, e já apontando aqui para essa transição, o pedido destemido, corajoso de Eliseu e a concretização do início do ministério de Eliseu. Eu quero começar aqui com o pastor Elias Gomes, que vai nos falar um pouquinho sobre esse momento. Essa lição, pastor Elias, está muito preciosa, né? A gente tem aqui nesse pano de fundo a despedida de um grande homem de Deus, um profeta do Senhor, que foi levado aos céus pelo próprio Deus, de forma sobrenatural, foi arrebatado, né? E a gente percebe aqui um grande momento também na vida de Eliseu, o seu sucessor. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essa despedida de Elias e sobre esse contexto dessa lição. Graças a Deus, muito bem, pastor Marcos. Satisfação estar aqui com o Senhor, evangelista Wallace. Deus abençoe todos os irmãos que estão aí do outro lado, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre vocês, sobre a sua casa. E nós estamos em mais um programa Escola Bíblica, e já iniciando sobre isso que o pastor Marcos aqui muito bem evidenciou, que é o final do período do ministério profético de Elias e o início do ministério de Eliseu. Portanto, se fala de um momento de transição, né, que é muito bem relatado. Nós vemos que nas outras lições, geralmente envolvia algum rei na ocasião, já nessa não, aqui se trata só de profetas, né? Nós hoje vamos falar aqui sobre o final do ministério de Elias e o início de Eliseu. Muito bem. Então, quando nós vemos, apesar do ministério de Elias ter sido um ministério muito poderoso, um espetáculo de ministério do ponto de vista espiritual, confirmado, acompanhado pelo próprio Deus, e tantas coisas que aconteceram através desse ministério, nós vemos que lá no monte, na caverna, ele deseja a morte. Eu estava pensando sobre esse paradoxo aqui. É o profeta que deseja a morte e é justamente o único que não morre, é trasladado ao céu. Então Deus surpreende assim de uma maneira inimaginável. E nós vemos que Elias, apesar do ministério dele ter sido grandioso, poderoso, teve um fim, e Deus avisa isso ao seu servo.
nós vemos lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, quando ele estava lá no Monte Horebe, que Deus se apresenta a ele, e no versículo de número 15, o Senhor diz para ele comer e tal, e ele retomar o seu caminho. No versículo de número 16, o Senhor dá ordens a ele, dizendo, também vai a Jeú, aliás, também a Jeú, tu vais ungir a Jeú, né, filho de Nice, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, Deus estava falando para ele aqui que ele seria substituído, que ele seria, né, ele teria o término do seu ministério e o Senhor já havia selecionado um. E esse um seria Eliseu, que seria mais na frente também um profeta poderosíssimo nas mãos do Senhor para realizar um ministério grandioso na história do povo de Deus. Nós vemos que o ministério de Elias foi marcado por milagres, foi marcado por situações mesmo espetaculares, como acabei de falar. E nós vemos aqui, pastor, que a gente tira algumas lições que tudo tem um término, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, que para todas as coisas debaixo do céu há um propósito, há um tempo para que esse propósito se consolide, né? E nós tiramos algumas lições aqui no sentido de que há muitos líderes, há muitas pessoas que são movidas pela ideia da insubstituição ou da insubstituibilidade, alguma coisa assim. Enfim, eles pensam ou são dominados por essa ideia da insubstituição, pensam que são únicos. Há até um comentário que muita gente se fala de um certo líder que estava num lugar e se gabando porque estava há muito tempo e que ele era o líder e que estava ali, não tinha ninguém que seria capaz de substituí-lo e tal. Então, na verdade, quando se apurou, se percebeu, foi que ele era um péssimo líder, porque ele não se importava em fazer líder, em fazer sucessor, em fazer discípulo. E nós vemos aqui que, a partir daí, quando Elias recebe a ordem, no versículo de número 16, nós vemos que depois ele passa, e a Bíblia diz que ele acha Eliseu. Ele acha Eliseu, e das duas vezes que ele lança a sua capa, no início, ele lança a capa evidenciando o início desse ministério, ou pelo menos anunciando a chamada de um homem chamado Eliseu, que seria um profeta poderoso para substituir um ministério também glorioso. Agora imagine, ser chamado para substituir nada mais, nada menos que Elias, o profeta do fogo, um profeta que Deus em várias ocasiões utilizava fogo para realizar o seu querer, né? Então, e Eliseu aqui era um dos filhos dos profetas, digamos assim. Naquela época, nós vemos que tanto em Gilgal, quanto em Jericó, quanto em Betel, haviam escolas de profeta. E os discípulos dos profetas dirigentes, digamos assim, como Elias era o dirigente, o profeta dirigente, o profeta mais experiente, ele era até chamado de pai, meu pai, né? Eles utilizavam-se dessa expressão para se referir ao profeta dirigente, que era o profeta líder dali da escola de profetas. E os discípulos, os alunos, eram chamados de filhos dos profetas. Então, nós vemos aqui o final de um ministério, porém um ministério glorioso, e aí o profeta Elias encontra Eliseu, lança a capa, evidencia agora a chamada. Eliseu acorda para esse chamado, é estimulado a atender ou a responder positivamente esse chamado de Deus e passa agora a andar com Elias, né, para compartilhar das mesmas ideias, do mesmo ministério, das mesmas aspirações espirituais. Glória a Deus. Então aqui chega, portanto, o final desse ministério tão frutífero, né? E tão cheio de milagres, que foi o ministério de Elias, um ministério também muito cheio de desafios, né? Cheio de confrontos. Elias foi um grande homem de Deus, sem dúvida alguma. E o pastor Elias falando aqui, me veio aqui ao pensamento de que
digamos, um pedido que Deus não concedeu a Elias foi exatamente o pedido de morrer, né? O único pedido que Deus não satisfez a ele foi o pedido de pedir a morte, né? Então, Deus foi muito generoso com aquele homem. Bom, mas o pastor Elias falou que todo ministério, por mais frutífero que seja, glorioso que seja, ele tem um término, né? E aí essa percepção de Elias é muito importante. De certa forma, ele prova o seu sucessor ali, ele prova Eliseu, fez vários testes com ele para que ele ficasse, para ver se realmente ele estava convicto da chamada. Eu vejo aqui convicção na chamada de Eliseu. Eliseu foi um homem convicto da sua chamada e ele passou por vários testes. Paulo vai falar sobre isso, que a gente precisa testar, que a gente precisa provar primeiro, né? As pessoas, para verificar se realmente elas têm convicção dessa chamada, porque nós teremos também testes na vida. E nós queremos ouvir aqui o evangelista, o Alec, nos falar um pouquinho também desse momento especial da vida de Elias, essa despedida. Fique à vontade, evangelista Alec. Perfeito. Paz do Senhor a todos, os irmãos que nos assistem. Tomar, Elias, uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, dividindo aqui essa bancada, fazendo um estudo da palavra de Deus. Bem, o pastor Marcos falou agora há pouco que o profeta Elias, ele pede a Deus para morrer. Deus não atende esse pedido. Fazendo uma análise bíblica, isso não é uma data exata, mas os estudiosos da Bíblia, eles chegam a uma conclusão de que após aquele fato, Elias encontra Eliseu e eles caminham juntos aproximadamente 13 anos, para que assim Elias passe a sua capa para o profeta Eliseu, aproximadamente 13 anos. Isso não consta no texto bíblico, mas existem estudos que apontam para isso, numas análises cronológicas. Mas é interessante nós percebermos, pastor Elias, o senhor falou agora há pouco na palavra insubstituível. Aquelas pessoas que acreditam ser insubstituíveis. Nessa situação aqui, nós percebemos em que o próprio profeta, ele começa a entender que o plano de Deus é de revigorar as forças, né? Um profeta que, naquele ponto que nós lemos lá em 1 Reis 19, ele já estaria fraquejando e ele pede para Deus para morrer. Naquela situação em diante, Deus começa a trabalhar, ele começa a traçar um novo projeto para os destinos da nação de Israel. Mas quando Elias ele encontra Eliseu, pastor Marcos, pastor Elias, Eliseu ele não hesita. Ele faz só um pedido, se despedir dos seus parentes. E logo após a despedida, ele faz uma festa, ele faz um banquete, porque ele reconhece em Elias a autoridade suficiente para entender que realmente ele está sendo usado por Deus e, portanto, aquele chamado não é de Elias para Eliseu, é de Deus para Eliseu. Então, nessa situação, nós percebemos assim que nós temos aqui duas situações, palavras-chave. Ninguém, para essa obra, para esse ministério, ninguém deve se considerar insubstituível. E o outro lado é que quando você é chamado para a realização da obra do Senhor, você deve se sentir feliz. E você tem que saber discernir. É um chamado realmente de Deus ou é um chamado do homem? Nessa situação aqui, Eliseu teve esse discernimento suficiente para entender, pela história de Elias, pela autoridade espiritual que ele representava, de que realmente aquele era um chamado de Deus. E ele se sente feliz, pede unicamente para se despedir de seus parentes e realiza um grande banquete, uma grande festa em comemoração ao chamado do Senhor. Glória a Deus. Muito interessante. Na verdade, a gente tira tantas lições daqui, desse momento. A gente percebe que o evangelista Wallach, eles caminhavam juntos, né? E Elias era o mentor de Eliseu. Ou seja, não foi algo que aconteceu exatamente como, assim, rapidamente, como está aqui no capítulo 2, mas algo que foi paulatinamente se consolidando na vida deles dois. Elias viu em Eliseu realmente um mentor, um líder espiritual, um pai na fé. E ali ele foi se aproximando e com certeza Elias também, pastor Elias, ele viu em Eliseu esse potencial de ser o sucessor dele,
né? Ele viu que ele tinha um potencial dado por Deus para poder sucedê-lo, né? O senhor vê assim também? Com certeza, pastor Marco. Até porque havia uma correspondência entre aquilo que ele pregava, entre aquilo que ele proferia da parte de Deus e aquilo que ele vivia. O comentarista até evidencia que há muitas pessoas que apresentam um triste caso de que em meios públicos, às vezes elas ostentam espiritualidade, tudo e uma vida bem aplausível, bem brilhante diante de Deus, mas quando você vai conviver com elas, você se engana, você se entristece, porque na verdade é o contrário. Então Elias, ele tinha um potencial espiritual, moral, em todos os aspectos assim, para mentorear da melhor maneira possível o seu discípulo, no caso aqui, o Eliseu, o seu sucessor. E é importante que isso despertou ainda mais, né, essa chamada, ou esse chamado no coração de Eliseu. Quando o senhor falou sobre convicção, me veio aqui à mente que Eliseu estava tão convicto desse chamado que ele deixou, de fato, aquilo que estava fazendo na sua vida secular, estava lavrando, estava cuidando dos bois, estava arando ali, cuidando dos instrumentos. E a Bíblia diz, na NVI, inclusive, diz que ele queimou os instrumentos, fez dos instrumentos, ele fez lenha, né? Realizou um fogo ali, preparou comida, matou os bois e serviu o povo. Então, ele começou servindo. E outra, ele só se dispôs assim dessa maneira inicial porque ele via que Elias era de fato um homem de Deus, né? Razão pela qual, quando nós vemos isso acontecendo em Gilgal, Elias diz assim: eu vou para Betel porque o Senhor está me chamando. Ele diz: eu vou também. Não fica aqui não, para onde tu fores eu irei. Fez como Ruth e Noemi, então, naquela estação, quando chega em Betel, depois, não, o Senhor me chamou para ir a Jericó. E disse: não, pois eu vou também. Onde o Senhor for, aí estarei eu também. Quando saiu de Jericó, disse: não, eu vou ao Jordão, pois eu vou também. E onde chegava, então, ele via a manifestação de Deus na vida do seu mentor, que era Elias. Interessante, pastor Marco, que Eliseu, ele se despoja assim de tudo que ele tem, e isso no contexto da atualidade, isso é muito salutar evidenciar isso, porque só exemplo, que os discípulos no Novo Testamento, na Nova Aliança, fizeram isso também, né? A título de exemplo, Mateus, quando estava no seu exercício de atividade, lá em Lucas capítulo 5, versículo 28, a Bíblia diz que ele, deixando tudo, seguiu Jesus. Seguiu Jesus. Então, tem que deixar. Eu vejo ali duas características assim. A gente percebe tanto a disposição de atendimento positivo ou de reação positiva ao chamado da parte de Deus para a vida dele, e também renúncia. Porque diz assim: eu vou queimar tudo isso aqui, eu vou mudar, de agora para frente, eu vou servir a Deus e eu vou exercer o ministério profético para o qual o Senhor está me outorgando. Amém. Guardadas as devidas proporções, a gente pode aplicar hoje, né? A nova aliança. É claro que existe o ministério bivocacional, aquela pessoa que trabalha e exerce o ministério também na obra de Deus, uma coisa não impede a outra, mas a lição que a gente pode tirar aqui também é que a gente tem que deixar o nosso passado no passado, né? A gente precisa esquecer o nosso passado de dor, de luta, de pecado, de aflição, e aceitar essa nova vida que Deus tem para nós através também de um novo chamado de Deus, tá bom? Bom, o nosso intervalo tá chegando, nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já com o segundo bloco falando sobre o pedido ousado de Eliseu, tá bom? Fique conosco que o programa tá uma bênção.